Olá, eu sou a Tabs e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? Você tem alguma dúvida a respeito das suas férias, não quanto ao valor, mas sim quanto aos períodos? Pois é, você sabia que falta, afastamento pelo INSS, a suspensão do contrato de trabalho na época da pandemia, tudo isso interfere no cálculo do período, tanto aquisitivo quanto concessivo? Então fica até o fim do vídeo que eu explico tudo certinho para vocês, mas antes, claro, se inscreva no canal e ative as notificações. Esse canal é a melhor coisa que vai acontecer na sua vida. Antes de eu partir para os cálculos dos períodos, é importante a gente alinhar aquilo que eu expliquei no vídeo de férias, que se você não assistiu, você tem que assistir depois de assistir esse aqui, que é referente à conta do período aquisitivo e concessivo. Tá, mas o que é isso? Qual que é a diferença desses períodos? Eu sei que eu tenho que trabalhar um ano para sair um ano. Pois é isso que prevê a lei. Para cada 12 meses de trabalho, tem direito a sair de férias dentre os próximos 12 meses. E o que é cada período desse? O período que você precisa trabalhar para adquirir o direito a sair de férias é o período aquisitivo. Já o período que você tem para sair de férias, para gozar essas férias, é o período concessivo, que inclusive é o mesmo próximo período aquisitivo, porque não é assim, um ano de trabalho para um ano de sair de férias e aí depois começa a contar um ano de trabalho de novo, depois que você voltou das férias. Não é, ele é contínuo. O contrato de trabalho, ele é contínuo. Então, vence as férias com um ano de trabalho para você sair nos próximos 12 meses. Ai, Tabata, passou esses 12 meses e eu não saí, eu perdi minhas férias? Claro que não. Você ainda tem direito. E vai ainda ter direito a receber ela em dobro, porque você deveria ter saído nesse um ano após o período aquisitivo. E enquanto tem esse período concessivo, está correndo já o seu segundo período aquisitivo. A gente já vai entrar nos exemplos práticos aqui, que fica muito mais fácil de vocês visualizarem. Visto isso, quais são os casos de perda das férias que acaba interferindo ali no cálculo do período porque aconteceu algo antes que interferiu no início e no fim do período e que eu até posso ter perdido o meu direito às férias? São os casos de readmissão, se for superior a 60 dias. Então, se você foi demitido e foi readmitido depois de 60 dias, começa a contar o período de férias de novo. Agora, se você foi readmitido dentre 60 dias, emenda-se. Licença remunerada por mais de 30 dias, que foi o que aconteceu com algumas empresas na época da pandemia. Não estou falando aqui da medida provisória, da suspensão do contrato de trabalho. Estou falando aqui naquelas épocas entre uma MP e outra que a empresa não sabia o que ia fazer, pagou para o funcionário ficar em casa. Licença remunerada é a empresa pagando para o funcionário estar em casa sem trabalhar, não é teletrabalho. Paralisação da empresa por algum motivo, seja ele temporário ou definitivo, que se tornou definitivo. Licença pelo INSS por período superior a 6 meses. Esses 6 meses podem ser descontínuos, pode ser picado e desconsidera os 15 dias que a empresa paga. Mas lembrando um detalhe, esses 6 meses de afastamento tem que ter ocorrido dentro do período aquisitivo. Então, se no primeiro ano de trabalho, que foi, vamos fazer ano redondo, eu entrei em janeiro de 2022. Eu trabalhei o ano de 2022 todinho para sair de férias em 2023. Só que no ano de 2022 eu fiquei 8 meses afastada pelo INSS. Eu perco o direito das férias agora para o ano de 2023 e ele começa a recontar da data que eu retornar dessa licença. Agora, se eu peguei 8 meses de afastamento, só que somente 4 meses foi no ano de 2022 e eu ainda vou ficar 4 meses no ano de 2023, eu não perco as férias porque o meu período aquisitivo leva em conta o ano completo e dentro do ano foram só 4 meses. Pois é, tem toda uma discussão em cima disso, mas é assim que a lei prevê. Por fim, se eu tive mais do que 32 faltas no período aquisitivo, ou seja, naquele ano de trabalho, não no ano de concessão das férias. E essas faltas, elas são
injustificadas. As justificadas, abonadas, não entram para o cômputo de perda das férias. E aí, eu tô falando pra vocês que altera o período, que altera o período, que altera o período. E nem sempre é caso de perda das férias que altera o período. Às vezes é continuidade, mas muda ali o cálculo. Que são os casos de recontagem do período quando voltar do motivo da perda, que nem eu dei o exemplo do afastamento. Afastei, a hora que eu volto, começa a contar um novo período aquisitivo para eu sair um ano depois. Então, eu desconsidero a data de admissão como base e considero a data da volta do afastamento. Primeiro ano de emprego, mais férias coletivas. Esse exemplo é muito legal porque muita gente tem dúvida. Se eu sou admitida, que nem no meu exemplo, se eu fui admitida em 2022, mas eu sou admitida em maio de 2022, eu só vou ter direito às férias em maio de 2023. Só que chegou na virada do ano, a empresa liberou mediante férias coletivas. O que acontece? Eu não saio de férias porque eu não tenho direito? Você não tem direito a férias individuais, mas as coletivas, como parte da empresa, você vai ter direito a elas sim. A gente tem até um vídeo sobre isso explicando qual é a diferença de dias de licença remunerada para dias de férias. Aqui nesse caso, o primeiro ano do emprego, quando ele sai de férias coletivas, começa a contar novamente o período aquisitivo, porque antecipou um direito de descanso. Esse é um caso muito comum que as pessoas confundem, elas continuam contando a data de admissão como períodos, e isso interfere no período de concessão, que a gente já vai para o exemplo, vocês vão entender melhor. Faltas no período aquisitivo também. Elas alteram o período de gozo das férias. Não alteram a contagem de período aquisitivo e concessivo, mas eu coloquei aqui porque elas interferem no período de gozo. De 0 a 5 faltas injustificadas, você ainda tem direito aos seus 30 dias, como prevê a lei. Já se você teve de 5 a 14 lá no período aquisitivo, você não tem direito a mais 30 dias. Você vai ter direito a 24. E assim vai, até a linha do acima de 32, você ter direito a 0 dias de férias, como eu havia dito da perda das férias. E por último, a suspensão do contrato de trabalho. Mudou, sim, a contagem do período na época do Covid. Porque ainda que não tenha sido uma licença remunerada paga pelo empregador, o funcionário entende-se que descansou em casa no período do Covid, ainda que fosse forçado, né? Foi um descanso forçado, estressante, mas ele ficou em casa. Isso não se aplica para os profissionais que trabalharam home office, trabalharam teletrabalho. A gente está falando de suspensão do contrato de trabalho que não tem exercício da função. Vamos partir para o exemplo? Eu uni esses dois exemplos que são mais comuns, que é o primeiro ano de emprego com a suspensão do contrato de trabalho. Vamos usar a Vedinha? Faz tempo que eu não uso a Vedinha. Pra quem não conhece, pra quem é antigo da casa, sabe de quem eu tô falando. A Vedinha foi admitida no dia 1/2 de 2019. Logo, ela teria o primeiro período aquisitivo dela, da data de admissão até 31/1 de 2020, sempre um dia antes, porque o novo período vai contar do dia 1/2 de 2020 a 31/1 de 2021. Esse é o período aquisitivo 1 e 2, beleza? Esse período 2 aquisitivo é também o período concessivo 1, mas vamos focar no período aquisitivo para não dar nó na cabeça de vocês. E aí, nesse meio tempo, aconteceu as férias coletivas, que ocorreram do dia 23/12 de 2019 a 2/1 de 2020. Ela não teria direito, porque o período dela, aquisitivo, terminaria dia 31/1 de 2020. O que acontece nesse caso? Eu encurto esse período aquisitivo e renovo o próximo na data que ela saiu de férias. Ou seja, o período 1 vai ficar do dia 1/2 a 22/12 e o período 2 do dia 23, que é o dia seguinte, até dia 22/12 de 2020. Perfeito, Tabata, eu entendi. Tem como complicar mais? Tem. Porque em 2020 aconteceu a pandemia e muitos contratos foram suspensos. Aqui nesse meio tempo do período aquisitivo 2, teve o problema da pandemia. Logo, o período aquisitivo 1 tá ok, acabou lá em 2019. A gente já tá falando do período aquisitivo 2. Teve a pandemia. E aí a empresa suspendeu o contrato da Vedinha do mês 3 de 2020 ao mês 8 de 2020. Esse detalhe é muito importante, eu aconselho vocês a usarem o Excel. Por quê? Tem que se contar os dias. A gente vai fazer contagem nos dedos de meses para facilitar para vocês aqui no vídeo, mas eu aconselho vocês a usarem o Excel para fazer redondo, porque tem mês que tem 30, tem mês que tem 31 dias, e isso acaba variando no termo final. Logo, mês 3, 4,
5, 6, 7, 8, dá 6 meses. 6 vezes 30, que é a média da quantidade de dias por mês, dá quanto? 180 dias. Logo, no Excel, vocês têm que lançar lá 22/12/2020. Na cédula de baixo, você coloca 180, ele já entende que é para somar nos dias. E na de baixo, você lança aquela formulinha lá. A data mais o 180, ele vai te dar o termo final. Aqui eu usei 180 redondo, mas eu aconselho a fazer até esse intervalinho aqui pelo Excel, porque pode ser que tenha dado 179 ou 181. Então, para critério assim de entendimento aqui do vídeo, vamos levar em conta que foi 180, dia 23/12/2019, mas a suspensão de 180 dias prorrogou o término do dia 22/12 para dia 20/6/2021. Gente, fazendo uma analogia só para vocês entenderem por que isso acontece na suspensão do contrato de trabalho. Quando vocês estão assistindo o filme, que vocês vão pausar o filme para fazer uma pipoca, quando vocês voltam, o filme tá pausado. Ele continua dali para frente. Logo, um filme que se você tivesse assistido corrido, demorasse lá 1h30, você começou a assistir 7 horas da noite e ia acabar o filme às 8h30. Se você fez a pausa para fazer a pipoca, acabou às 9, não acabou mais às 8h30, porque prorrogou-se ali o intervalo que você levou para fazer a pipoca. A mesma coisa, suspensão do contrato de trabalho. Ele pausou a contagem do período aquisitivo e voltou a contar depois que voltou para o trabalho. Por isso que um período aquisitivo acaba excedendo esses 12 meses. Na época da pandemia, isso foi excepcionalmente avaliado, porque estava até em discussão se ia ser assim mesmo, se ia suspender ou não, mas suspende, tá? Então você vai somar na data final o intervalo de dias que teve de suspensão. Se acontecer de você somar e cair, por exemplo, no dia 20/6/2021 e a empresa ter tido qualquer outro período de suspensão dentro de 2021, antes do mês 6, vocês têm que somar de novo esse período para prorrogar novamente. Então, essas pausas, elas vão acontecendo ainda que sucessivas. Pausou, voltou. Ah, beleza. Aí depois que pausou de novo, no meu exemplo da pipoca, se você tivesse pausado para pegar uma coquinha, vai prorrogar mais ainda o término do filme. A mesma coisa para o período aquisitivo. Logo, o próximo período vai contar do dia seguinte do fim do período aquisitivo 2. É uma coisa sucessiva da outra. Não é a torta e a direita olhando para a data de admissão, como muita gente faz. Então, do dia 21/6/2021 a 20/6/2022, a gente tem o período aquisitivo 3. Não vou colocar mais nenhuma suspensão, nem férias, nem nada aqui para não dar um nó na cabeça de vocês. E detalhe, férias coletivas e gozo de férias durante esses períodos 2 e 3 não interferem na conta. Só interfere no período aquisitivo 1 porque não teria direito. Então é só para primeiro ano de trabalho que isso se aplica. Sair de férias não significa pausar a contagem do período aquisitivo, beleza? A não ser que seja no primeiro ano. Então, em suma, o que nós temos de período? O primeiro período ficou do dia 1/2 a dia 22/12, que foi quando a Vedinha saiu de férias coletivas. Aí voltou a contar. Lembra, como eu falei, as férias elas não suspendem a contagem. Então, como ela saiu dia 23/12, foi o início desse novo período. 23/12/2019 até 20/6/2021, porque teve a suspensão do contrato de trabalho. No dia seguinte, 21/6/2021, até dia 20/6/2022, já é o terceiro período. É muito importante que vocês saibam fazer esses cálculos, porque muda também o prazo da concessão. Vocês têm que pensar que esses períodos são os aquisitivos, mas da mesma forma que esse primeiro período é o período aquisitivo, o segundo período é o período 2 aquisitivo, ele também é o período concessivo do período 1, porque as coisas vão acontecendo simultaneamente. E toda suspensão do contrato de trabalho, vocês precisam fazer essa pausa aí da Netflix que eu expliquei. Se vocês tiverem qualquer dúvida, coloquem os casos aqui. Eu só não gosto quando vocês falam assim, calcula aí, porque não é a intenção do canal. A intenção é que você queime neurônio e aprenda a fazer sozinho para entender de uma vez por todas os seus direitos trabalhistas. Então, compartilhe esse vídeo no grupo do trabalho, com o RH da empresa, compartilha com seus amigos, com seus familiares. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, isso é muito importante pra gente. Siga a gente no TikTok, no Instagram, deixa o seu like se você curtiu e entendeu e responda aqui embaixo. E aí, você entendeu direito? Até mais!